Veganismo. Que filosofia é essa? A filosofia do veganismo é sobre não explorar animais. É a gente viver da melhor forma, como ser mais ético e saber que a gente pode ter a nossa vida com todo conforto, sabor e qualidade sem contribuir com nenhum sofrimento aos animais, que precisam ter liberdade em algum momento da vida deles e tudo que a gente faz é por eles. O número de pessoas veganas no país e no mundo cresce a cada dia. Quanto maior a informação, esclarecimento, maior a conscientização desse novo estilo de vida. Aqui na região, na Baixada Santista, está cada vez mais forte, né? A gente iniciou as feiras com 90% de expositores de São Paulo e hoje a gente faz uma feira com 50% de expositores de fora e 50% já da região. Atualmente existem muitos produtos veganos no mercado para facilitar quem quer mudar de vida. Queijos veganos, embutidos veganos, doce de leite à base de coco, coisas que substituem produtos para trazer uma diferença, para trazer um produto substituto similar para um churros, para um pastel, para uma comidinha diferente. Parte de cosméticos, de produtos de higiene bucal, que é muito importante na parte de escovação, produtos para lavar roupa. E também a gente ensina em muitas formas como produzir isso em casa, para você evitar de comprar, né? A gente tem as indicações de mercado comum, de supermercado de bairro, mas a gente também ensina você a produzir em casa de forma menos poluente, menos agressiva, né? Mas não é tão simples se tornar um vegano e deixar de lado a carne, o ovo, o leite. Essa família sentiu dificuldade. Pai médico e mãe técnica em nutrição se tornaram veganos com o filho. Detalhe, na época Yuri tinha 5 aninhos. Aline conta melhor essa história. Para ele sempre foi óbvio de que ele não devia comer um animal. Desde muito pequenininho que ele começou a identificar que ele estava comendo um animal, ele não aceitava de jeito nenhum. Nem ovo, nem leite. Se veio de um animal para ele não podia comer de jeito nenhum. A gente ainda resistiu por alguns anos, eu ainda achava que precisasse e tentava disfarçar na comida dele de alguma forma. Com 5 para 6 anos que ele começou a ler rótulo, embalagem e vendo que eu estava enganando ele não aceitou de jeito nenhum. Ele chorava, ele falava, mãe, não me obriga mais a comer um animal, por favor, eu não consigo mais. E aí eu vi que não dava mais mesmo e fui buscar informação que eu não tinha. Na verdade, tudo começou num dia que a gente estava lá em um restaurante, aí minha mãe viu que tinha uma comida que eu gostava muito, que era empanadinho de frango, né? Frango à milanesa. Aí a minha mãe falou que ela achou que eu ia pegar, mas não, porque ele tinha saído do forno e tava mó quentinho. Aí eu não fui lá, só passei reto. Aí minha mãe, preocupada, foi falar comigo e perguntou por quê. Aí eu falei que eu não conseguia mais comer um bicho, porque ele morreu, não consegui comer alguma coisa assim. Os pais tiveram que se adaptar a esse novo estilo de vida para poder então atender à vontade de Yuri. No começo eu fui para acompanhar eles, né? Assim, eu aprendi na faculdade que a gente precisa comer carne. Então foi um choque de cultura, foi um choque de ideologias, né? Aprender a viver esse momento com eles e entender que eu não preciso da carne para sobreviver, né? Fazer uma dieta balanceada, tá sempre acompanhando com o nutricionista e tudo mais. E aí comecei a estudar mais coisas. Só que eu tinha o hábito de comer carne todo dia, em todas as refeições. Então foi algo difícil, assim, de quebrar essa barreira e entender a empatia com os animais, que eu não tinha mesmo, né? Gosto de bicho, eu sempre gostei, mas assim, não me preocupava se eles estavam sendo mortos para virarem comida. E entender que eu também não preciso me alimentar deles, né, do cadáver deles, porque é uma nutrição que vem da terra, né? Existe já trabalhos científicos que complementam tudo isso, que dão validade a esse tipo de dieta. E você não vê vegetarianos veganos morrendo aí por falta de proteína, que é um dos grandes mitos que existe. A alimentação da família hoje tem de tudo, de origem vegetal. Hoje eu fiz arroz, feijão, farofa, batatinha assada, brócolis, salada e suco. A gente gosta de variar nos feijões, por exemplo. Uma semana eu faço feijão branco, outra eu faço feijão preto, outra eu faço um outro tipo de feijão, ou grão de bico, ou lentilha. A gente vai variando assim. O arroz, né, o cereal também. A folha verde escura, então uma semana eu dou ênfase para couve, faço salada de couve, ponho couve no suco, faço couve refogada. Na outra semana eu faço mais brócolis, na outra eu faço mais rúcula ou agrião, a gente vai variando assim.
mas não tem nenhum mistério. E essa mudança de vida melhorou até a saúde de todos eles. Aí você vai usar substitutos, né, para conseguir manter a sua alimentação adequada, a sua nutrição adequada para não ter nenhum tipo de carência. Mas falando de saúde, você consegue ser vegano saudável tranquilamente, não precisa se alimentar de nenhum derivado animal. Você achou que você melhorou assim como pessoa, saúde, tudo? Sim, é notório, assim, disposição, como é que eu posso dizer, o cansaço que eu sentia, principalmente depois dos plantões, diminuiu muito, sonolência, o bem-estar, o fato de se alimentar sem passar mal depois. Antigamente a gente tinha muito gastrite, refluxo, comia pizza, comia churrasco, passava mal. Hoje mesmo, dentro do veganismo, comendo esse tipo de alimento, substituto, a gente não passa mais. Hoje, olha que curiosidade. E me diga uma coisa, até os gatos são veganos? Eles são. E são animais estritamente carnívoros, né? Só que quando eu descobri que no Brasil chegou ração 100% vegetal, 100% balanceada, com tudo que eles precisam, aí eu não tive dúvida. Eles se adaptaram, estão super bem. Legal. E mudou na vida deles o quê? Eles estão mais dispostos, o que estava muito acima do peso perdeu esse sobrepeso. A digestão deles está melhor, o cheiro praticamente sumiu. Sumiu? É um cheiro muito fraquinho, não é igual como era antes, é muito tranquilo. Essa filosofia, digamos assim, pode ser alternativa também para melhorar o meio ambiente. Para a produção de carne, a gente tem um absurdo de consumo de água potável e hoje a gente está numa crise hídrica, né? Então, para cada quilo de carne, o cálculo médio é de 15 mil litros de água, porque um boi precisa se alimentar por 3 anos, beber água por 3 anos, e essa água que irriga esse alimento também é potável. Então, esse cálculo feito para um animal de abate ser abatido entre 2 anos e meio, 3 anos, que é a idade que um boi vai render, ele consome um absurdo de água para render 200 quilos de carne. Então, por exemplo, com a mesma demanda de água que e recursos naturais para você produzir 200 quilos de carne, você produziria 5 toneladas de feijão. E aí a gente fala de uma crise hídrica e a gente fala que tem fome no país e no mundo, e essa conta nunca vai fechar, porque para produzir carne se polui muito, né? Se polui em produção de gases, em dejetos que vão para o solo, que contaminam. O solo fica infértil na área de pasto, porque os animais pisoteiam e aquele solo fica pobre, não pode ser replantado, demanda muito, né? E essa conta poderia ter sido revertida totalmente para vegetais e alimentar as pessoas com toda a quantidade de proteínas e vitaminas necessárias, sem ninguém estar sofrendo aí para isso, né?